Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de Intérpretes do Brasil República. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas importantes pensadoras para as ciências sociais, a história, a antropologia, sociologia, enfim, filosofia, que são Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, tá? Então, por isso, o título da aula de hoje é As Contribuições de Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro para o Pensamento Social Brasileiro. E para falar dessas duas mulheres, nós vamos aqui utilizar como base um texto intitulado Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, Duas Rosas Negras Semeando a Primavera, que foi escrito por duas autoras, ambas do serviço social, assistentes sociais, uma com doutorado, outra ali com mestrado, a Renata Gonçalves e a Ana Paula Pires Lourenço. Eu não vou me ater a essas autoras, porque, na verdade, o texto aqui, ele nos é importante para que possamos discutir sobre a Lélia e sobre a Sueli. Tá? A escolha desse texto, então, ela veio muito dentro dessa perspectiva, da gente poder, a partir do texto, compreender um pouco de forma mais abrangente, de um pouco mais generalista até, sobre as obras e sobre a atuação de Lélia e de Sueli, não só dentro da academia, mas também enquanto ativistas, militantes do movimento feminista negro, e enquanto intelectuais também das causas, dos pensamentos aí, mais voltados para os estudos sobre racismo, sobre a condição da mulher negra na sociedade brasileira, etc, tá bom? Então, esse texto, ele vai aí nos dar insumos para compreender um pouco da trajetória dessas duas importantes mulheres, não só para a academia, mas para a nossa sociedade, tá? O objetivo do texto é abordar as contribuições de Lélia Gonzalez e de Sueli Carneiro para o movimento negro e também na construção das discussões feministas das mulheres negras, como eu já falei. As fontes utilizadas pelas duas autoras, já que nossa pegada nessa disciplina também é olhar um pouquinho para essa coisa da construção do texto que a gente está analisando, são sobretudo textos das duas autoras pesquisadas e entrevistas dessas autoras também, entrevistas que elas cederam aí ao longo da vida delas, Então, elas se utilizam de muitas falas dessas autoras, Como que elas dividem esse texto para organizar essa reflexão acerca da contribuição de Lélia e de Sueli para o movimento negro e para as construções das discussões feministas das mulheres negras, Elas dividem em uma introdução, e em algumas outras partes, que seriam elas: No Deserto, Duas Rosas, Experiências Individuais, Trajetórias Comuns, um momento aí em que tentam traçar alguns paralelos entre as autoras. Nossas Duas Rosas e suas militâncias negras e feministas, que vai aprofundar um pouco mais a atuação dessas mulheres dentro do movimento feminista negro, das mulheres negras. E uma outra parte intitulada Duas Rosas Negras Semeando a Primavera, vai falar um pouco sobre a expansão dos trabalhos delas e etc. E a guisa de conclusão, Lélias e Suelis anunciando a primavera, que fala sobre a necessidade de desenvolvimento aí de outras pesquisas sobre as temáticas estudadas pelas autoras. Então, vamos agora caminhar, passear um pouquinho sobre cada uma dessas partes, para que a gente possa aí conhecer um pouco mais sobre essas duas importantes intelectuais brasileiras, tá bem? Bom, na nossa introdução, na introdução do texto, elas iniciam dando um breve panorama sobre o espaço que o debate acerca das relações étnico-raciais
tem aí ganhado, né, vem tomando, né, vem crescendo a partir dos anos 90, sobretudo dentro do serviço social. Aí elas vão fazer todo um panorama relacionado ao serviço social, que aqui não nos é tão interessante, né? Sobre o desenvolvimento de pesquisas, né? Sobre a questão de afirmação mesmo étnico-racial dentro desse campo dos profissionais, enfim, né? E aí elas reforçam, depois desse panorama, que há um apagamento das produções brasileiras que tratam sobre o racismo e que tratam sobre questões étnico-raciais, o que acaba por, de alguma forma, esconder, escamotear personagens, lutas, resistências que foram e são fundamentais em processos de levantes, de insurreições no Brasil, né? Mas também em processos cotidianos, né? Porque a história, aqui no nosso caso, se constrói todo dia, né? E há um apagamento em decorrência aí, né, das forças, das relações de poder, né, que se sobressaem dentro da sociedade, né, e que de alguma forma dominam, né, e que querem manter sua dominação, então acabam por apagar, por esconder, por, né, escamotear, como elas utilizam aí esse termo, essas personagens, essas lutas, né, suas resistências e suas produções intelectuais também, né? Então, muitos intelectuais negros, eles acabam não tendo, né, o reconhecimento no período em que eles atuaram, né? E isso vem a acontecer, na verdade, anos depois, né? Vão ser descobertos, entre aspas, redescobertos, né? Para assim, melhor dizer, e valorizados e etc, né? Elas reafirmam também, nesse momento de introdução, a situação de preconceito, sobretudo das mulheres intelectuais negras, quando comparados com os próprios homens negros também, né? Então, é bem importante, necessária essa reflexão delas aqui, por mostrar que existem aí, né, camadas, né, que são mais profundas e mais densas dentro do preconceito, né? Tipo, que esse preconceito, quando a gente vai afinando, né? Quando a gente pensa, né? O gênero, né? A mulher sofre, né? Está aí em uma situação de maior preconceito com relação ao homem, né? E quando a gente pensa a mulher branca e a mulher negra está em uma situação de maior preconceito, né? A mulher negra rica, a mulher negra pobre, né? A mulher negra pobre está em uma situação de maior preconceito. Então, aí há né, um afunilamento, né, desse preconceito. E aí, na página 246, perdão, elas falam que as mulheres negras estão ausentes como protagonistas de processos históricos e como intelectuais. Quando ela diz aqui ausentes, não quer dizer que elas não fizeram, não participaram, né? E aí vem, cujas formulações teóricas são bastante relevantes para a compreensão da estrutura de dominação e exploração na sociedade brasileira do período colonial aos dias atuais. Na verdade, essa ausência não é por elas não terem existido ou por elas não terem feito, produzido, enfim, se dedicado a isso, né? Mas sim por não ter sido reconhecidas, né? Por terem sido aí, de alguma forma, silenciadas, né? Colocadas à margem, né? Dentro do que era ali considerado poder dominante. Elas não eram valorizadas, tá? No tópico seguinte, intitulado No Deserto, Duas Rosas, Experiências Individuais, Trajetórias Comuns, né? Esse vai ser um tópico que vai ter aí como objetivo fazer uma descrição biográfica mesmo, tanto da Sueli, né, como da Lélia. E dentro dessa perspectiva de construir uma trajetória biográfica das autoras aqui investigadas, as autoras do texto vão fazendo comparações, traçando comparações que mostram que essas duas intelectuais tiveram muitos encontros em suas trajetórias, tiveram experiências semelhantes,
né, enquanto mulheres negras ativistas, né, intelectuais, etc. Alguns exemplos de semelhanças também estão em quê, né? No fato de que ambas nasceram no interior de uma classe trabalhadora, né? Vêm de um lugar aí de classe semelhante, né? Tendo vida marcadas, né? Então, por condições de pobreza, principalmente no período da infância. Ambas também viveram e viram desde cedo a exploração e a submissão do corpo feminino negro, né, seja dentro das próprias casas com relação às suas mães, né, como também ao redor, né, e ambas foram oprimidas pelo racismo, pela violência patriarcal, pela exploração capitalista da classe trabalhadora, desde muito cedo. Né? Com relação aí a entrar um pouquinho na biografia das autoras, o que é que a gente tem aqui nesse texto enquanto dado? Né? A gente tem que Lélia, ela nasceu em 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais, faleceu em 1994, foi filha de um ferroviário negro e de uma empregada doméstica com ascendência indígena. Ela migrou, né, com a sua família para o Rio de Janeiro quando ela tinha ali seus 8 anos de idade, ou seja, em 1942, e migraram como muitos outros brasileiros em busca de uma vida melhor, né, no Sudeste, né, numa capital aí grande do nosso país. Então eles desejavam, né, subir, entre aspas, né, na vida, no sentido de ter uma ascensão maior, né, uma melhor qualidade de vida, por meio de uma oportunidade que surgiu para o irmão dela, que foi de jogar num time de regatas do Flamengo. E ser jogador de futebol era uma possibilidade de ascensão social, né? Então a família toda acabou migrando para tentar acompanhar esse irmão e melhorar a condição de vida de todos, né? Aí a gente tem uma fotinha da Lélia, trouxe também uma capa, né, de um das suas obras, um dos seus livros, um livro que é de coautoria, na verdade, é uma reunião, na verdade, de textos de ambos os autores, tá? E no caso da Lélia, acho que tem 3 textos dela dentro desse livro, intitulado Lugar de Negro, né? E são textos que vão aí falar muito sobre a formação do movimento negro no Brasil, né? A situação da mulher negra, né? Dentro dessa sociedade brasileira, num período ali republicano, né? E ditatorial, que foi esse período de formação do movimento negro, e que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais na frente na nossa aula, tá? Com relação a Sueli Carneiro, a gente tem também um pouco desses dados aí biográficos. Ela nasceu em 1950, na Vila Bonilha, no estado de São Paulo. Também, assim como Lélia, filha de um ferroviário negro. No caso da mãe de Sueli, ela era uma costureira, também negra, e que acabou abrindo mão do seu trabalho, né, porque o seu esposo não aceitava que ela trabalhasse fora de casa. Então, ela passou, né, a cuidar dos filhos e se manter trabalhando dentro de casa em afazeres domésticos, né? E então essa, por exemplo, já foi uma opressão sobre o corpo feminino, né, que Sueli vivenciou desde cedo, né? É uma opressão do patriarcado muito forte e muito comum na nossa sociedade também, né? Muito provavelmente, né, essa opressão patriarcal, as autoras aí fazem algumas especulações, foi já algo que despertou em Sueli uma necessidade de estudar e de ter uma profissão para se tornar mesmo independente, né? E aí a gente tem uma citação da página 247 do artigo que fala, né, um pouquinho sobre essa trajetória da Sueli, sobre essa necessidade de se tornar independente, né, por meio aí dos estudos, etc. Ela coloca, né? Tive a responsabilidade de defender meus irmãos, de cuidar deles. Se o irmão chegasse em casa chorando porque alguém tinha batido, não tinha dúvidas. Ia lá, vingava e batia. Essa era o perfil da menina que eu era.
pouco afeita a brincar de boneca e desempenhar funções designadas para as garotas, e a me comportar como elas. É muito interessante essa fala da Sueli, retirada de um outro material, né, que as autoras aqui utilizam, porque mostra bastante essa coisa de enfrentamento dela, dessa opressão patriarcal, né, e até de subversão do que seriam os papéis sociais esperados, né, para a menina e para o menino, né, e dela burlando aí um pouco o que se era esperado e ocupando um outro lugar, né. Aí a gente tem uma foto da Sueli que permanece como uma grande ativista, né, do movimento negro, tá? A gente tem aí também uma capinha de um livro super recente, lançado por ela em 2023, mas que na verdade é um livro que traz o texto da sua tese de doutorado, defendida há bastante tempo. O livro é intitulado Dispositivo de Racialidade, a Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser, né? E ela faz toda uma reflexão aí sobre essa questão mesmo dos dispositivos de opressões racistas dentro da nossa sociedade e utiliza bastante Foucault, inclusive, mas também utiliza outros teóricos negros para embasar, né, sua reflexão. Ambas as autoras tiveram a oportunidade de ir para a escola, né, e nesse ambiente escolar, né, nesse ambiente de construção, de formação, elas sentiram fortemente o racismo, né, inclusive percebendo que ali estavam enquanto minorias, né, que eram locais do que seria, que aparece um texto como crianças brancas, né, então eram locais em que as crianças brancas, né, se faziam presentes, se marcavam ali presentes de tal forma, de uma forma tão intensa, né, em que as crianças negras não apareciam, né, e isso mostrava uma dicotomia social muito forte que virava um local de opressão, né? Mostrava-se ali, então revelava-se ali racismo, né? Dentro da nossa sociedade, sobretudo com relação ali às oportunidades mesmo, né? Para as crianças brancas e para as crianças negras. A Lélia, sobre isso, narra que seu processo de formação foi marcado por uma tentativa de embranquecê-la para ser aceita, né? Então, ela coloca, né? Já era uma pessoa de cuca, já perfeitamente embranquecida. Tornou-se a pretinha legal, muito inteligente, que os professores gostavam, e para ser aceita, usava peruca, esticava o cabelo, gostava de andar como uma lady, etc. Né? Então, assim, essa tentativa, né, de se tornar próxima à branquitude que ela via, né, como algo que a tornaria ali aceita, benquista naquele local, né? Cool, legal, né? Então, é um tipo de violência muito forte, né? E que, por vezes, pode parecer algo sutil, mas que, na verdade, é algo extremamente forte, né? E muito presente também na nossa sociedade, né? Lélia se formou em História, né? Seguindo essa questão do caminho, né? De formação escolar, intelectual das autoras, né? No texto traz, né, que a Lélia ela se formou em História, em Geografia, em 1958, se formou também em Filosofia, em 1962, no que seria hoje a atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez mestrado em Comunicação Social, fez doutorado em Antropologia Política, e ela desenvolveu estudos sobre psicanálise lacaniana, sobre a neurose do racismo brasileira. Já a Sueli, por sua vez, ela ingressou no curso de Filosofia na USP em 1971, se formou em 1980, tentou ingressar em um mestrado, na verdade ingressou em um mestrado em Filosofia, acabou não concluindo esse primeiro mestrado em decorrência aí de problemas mesmo de orientação, né? Era um mestrado que tentava trazer muito da teoria, né, de uma teoria filosófica africana, né, e não houve orientador
que validasse o seu trabalho, né? Algo aí extremamente forte, né? Quando a gente pensa em racismo na nossa sociedade, né? Esse enfrentamento na academia e esse silenciamento, né, da autora. E então depois ela acabou abandonando, não conseguiu concluir, depois ela fez um outro mestrado e finalizou um doutorado na área de educação. Foi durante então essa formação superior que a Sueli conheceu muitos autores africanos e começou a refletir mais sobre a estrutura racista da academia e a elitização dos intelectuais brancos, sobretudo intelectuais homens, né? Porque na academia tem muito isso é muito forte, né? Desse preconceito de gênero, né? Os intelectuais homens, eles ainda são mais referenciados, citados, etc. Né? E a gente vem tentando nos últimos anos romper essas barreiras, tanto pela questão, né, de olhar mais para estudos decoloniais, né, porque é uma outra coisa, né, os estudos da Europa, os estudos dos Estados Unidos sempre se destacaram muito e a gente tenta encaixar essas realidades aqui no Brasil e não cabem, né, esses estudos muitas vezes não cabem. Então, os estudos decoloniais nos últimos anos, eles vêm aí sendo muito, né, explorados, sendo mais explorados, sendo necessários, né, assim, mais do que nunca, assim como, né, a busca de autores, de autoras, né, a busca de autoras negras, né, de autores africanos, autoras africanas, etc. Então, quando a gente pensa aqui, voltando para o nosso texto, tá? Na Sueli e na Lélia, ambas viveram também, além dessas todas coincidências que já falamos até então, né? De ambas terem aí tido uma vida perpassada, né? Por opressões, pela vivência do racismo muito forte, da opressão patriarcal, né, da possibilidade de estudo, né, dessa formação intelectual, né, de ambas também. Ambas também viveram vidas amorosas que foram muito marcadas por conflitos e por opressões. E as autoras trazem um pouquinho dessa coisa mais íntima da vida, né, da Lélia e da Sueli. Sueli, por exemplo, se envolveu com um homem branco, que veio de uma família judia, sofreu muitos preconceitos por parte tanto da sua família como da família desse seu parceiro, né? Lélia viveu um casamento que foi marcado por uma polarização também de relações raciais no Brasil e que acabou, né? Foi tão forte, foi tão duro toda essa polarização e os problemas de aceitação, né, desse casamento que o seu parceiro acabou se suicidando, né, retirando aí a sua própria vida. E sobre esse fato trágico, né, tem um trechinho colocado aqui que fala um pouquinho sobre isso. Na página 249, as autoras colocam: mas quando chegou a hora de me casar, isso é uma fala da Lélia, eu fui me casar com um cara branco. Pronto, daí aquilo que estava reprimido, todo o processo de interiorização de um discurso da democracia racial veio à tona. E foi um contato direto com uma realidade muito dura. A família de meu marido achava que nosso regime matrimonial era, como eu chamo, de concubinagem, porque mulher negra não se casa legalmente com homem branco. É uma mistura de concubinato com sacanagem, em última instância. Por isso, elas colocam que esse casamento da Lélia foi marcado como se fosse pela polarização das relações raciais no Brasil, né? Por esse enfrentamento, esse confronto, né, das famílias com relação a eles por um ser negro, por ela ser negra e ele ser branco. E como esse amor, né, era visto. Quando eles descobriram que estávamos legalmente casados, aí veio um pau violento em cima de mim. Claro que eu me transformei numa prostituta, numa negra suja, coisa desse nível. Né? Então, quão pesado foi tudo isso, a ponto, né, dele não aguentar e adoecer, né? Ter sua saúde aí mental
passando por sofrimentos demais diante disso, né? Com outro relacionamento que Lélia teve, né, após o falecimento, né, desse seu esposo, ela viveu um processo de opressão, mas por parte realmente da relação matrimonial ali, em que ela se envolveu com um homem negro, né, mas que negava suas origens, que não assumia, né, a sua negritude e que buscava, na verdade, se desvincular dessa realidade. E foi nesse contexto que Lélia despertou seu interesse pela psicanálise como área de estudo que podia, talvez, permitir que ela conhecesse melhor a si e que se reconhecesse, né, melhor também, que reconhecesse sua negritude. Ela passou a se relacionar também com organizações políticas e no final dos anos 1960, né, ou seja, ali num contexto ditatorial, ela passou até a ser investigada pelo regime em decorrência desse seu envolvimento, né, que também foi muito importante nesse seu processo de identificação, né. A Sueli, nesse contexto ditatorial, ela não estava associada a uma organização política, né, específica, mas ela também tinha ali ações de enfrentamento com relação ao regime ditatorial vivido, né? Ela escondia amigos que estavam sendo investigados, perseguidos, e acabou sendo vigiada mesmo pelo regime militar que a gente viveu a partir de 1964, né, até 85 aí. No outro tópico do texto, intitulado Nossas Duas Rosas e Suas Militâncias Negras e Feministas, a gente vai ter aqui um tópico que vai falar sobre a organização do movimento negro unificado, né, em 1970, e sobre a participação de Lélia e de Sueli na constituição, né, e consolidação desse movimento. As autoras relembram que esse movimento teve sua formalização na organização de um ato contra a ditadura civil-militar e a situação das pessoas negras nesse contexto ditatorial, diante, sobretudo, do assassinato de um trabalhador negro que foi acusado aí de roubar frutas. E esse ato ele reuniu muitas pessoas, muitos intelectuais negros e negras, como Sueli e como Lélia. Ele ocorreu em 18 de junho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, e foi um grande marco de consolidação, de fundação, institucionalização do movimento negro unificado. A Lélia Gonçalves, ela, nesse contexto, assumiu o cargo de diretora executiva na primeira eleição da Assembleia Nacional do Movimento Negro Unificado e passou a trabalhar na formação dos ativistas e das ativistas negras, né, e negros. A Lélia, com pouco tempo, no entanto, percebeu que dentro desse movimento negro havia ainda um machismo muito grande com relação às mulheres negras, né? Na página 251, a gente tem, né, um textinho que vai falar um pouco sobre isso. Diz o seguinte: formação de núcleos femininos contemporâneos com fins políticos ocorreu no interior do movimento negro no final dos anos 1970. As pautas sobre as mulheres eram urgentes, pois começam a perceber que as mulheres negras estavam contraditoriamente excluídas dentro do próprio movimento, que deveria acolhê-las. Além disso, sentiam outro incômodo: as esposas dos militantes eram, em sua maioria, mulheres brancas. O olhar deles para as necessidades reais das mulheres negras eram praticamente inexistentes, e, embora as mulheres negras fossem companheiras e colaboradoras de luta, a mulher branca tinha forte presença no imaginário masculino negro. Então, assim, esse trechinho traz aí diversas questões com relação, né, a problemas, né, étnico-raciais dentro do próprio movimento negro e contraditórios que revelava forte machismo e exclusão das mulheres negras dentro do movimento. E que Lélia estava ali inicialmente na direção desse movimento e apoiando e organizando sua construção, e que começou a perceber esses problemas latentes, né? Sueli, ela também percebia já isso,
né? Apesar de não estar tão imersa como Lélia numa diretoria, né, do movimento, mas ela se envolveu nas lutas das mulheres negras, por exemplo, né, com a fundação do Instituto da Mulher Negra, que existe até hoje, né, e que é muito atuante na causa, que a gente pode, inclusive, entrar no site e conseguir aí vários textos que são muito bacanas, tá? Num outro tópico do texto, intitulado Duas Rosas Negras Semeando a Primavera, a gente vai aí ter mais densamente uma reflexão sobre a atuação dessas mulheres, né, dentro da organização política das mulheres negras mesmo, tá? Então a gente sai um pouco dessa questão do movimento negro em si para a percepção dessa situação da mulher negra dentro desse movimento, assim como do movimento feminista, né? E a gente entra dentro dessa luta das mulheres negras pelos direitos, afirmações e igualdade, né? As autoras colocam que em 1983, nos últimos anos da ditadura civil-militar, o governador de São Paulo nomeou o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, o primeiro conselho voltado para pensar a condição feminina no país, mas que o conselho não contava com nenhuma mulher negra. E aí as mulheres negras, percebendo tal exclusão, se organizaram para protestar pela situação e foram acusadas, inclusive, de não estarem ali presentes dentro do conselho por uma questão de falta de organização delas, por elas não terem um movimento organizado, não formarem um movimento organizado. E com isso, elas passaram a, então, mudar um pouco a postura, né, diante dos institutos oficiais, etc., né, fazendo ali suas organizações a partir de coletivos, de conselhos específicos e etc., né. Após esse fato, por exemplo, a Sueli e outras militantes fundaram o Coletivo de Mulheres Negras. No mesmo período, Sueli também escreveu um texto intitulado Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, que fez parte da coleção Década da Mulher, 1975-1985. Foi uma coleção que foi lançada em 1985, ou seja, diante da abertura política, né, da redemocratização. Sobre esse texto, né, esse material, a gente tem na página 252, que foi o primeiro estudo no país a desagregar os indicadores sociais de gênero, raça e classe. Isto é, botar no papel os números das desigualdades entre mulheres brancas e negras no Brasil. E Sueli estava lá como protagonista nesse processo de estudo, de divulgação, denúncia, né, e busca por mudança a partir da sua produção. Em 1986, a Sueli foi eleita conselheira, né, do conselho então fundado, e criou a Comissão para Assuntos da Mulher Negra. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo em São Paulo, em 1983, né, que foi aí o mesmo ano de fundação do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, no Rio de Janeiro, a Lélia Gonzalez criou o Nzinga, Coletivo de Mulheres Negras no Rio de Janeiro, que integrou o conselho editorial do jornal feminista Mulherio, sediado em São Paulo, e de 1985 a 1989 ela participou do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado durante a abertura política também, né, de 85. Então, ao mesmo tempo que em São Paulo a luta das mulheres negras estava ali, né, sendo mais organizada, né, não é nem mais, é organizada no sentido, né, de fundarem-se institutos, as mulheres ocuparem espaços, né, poderem estar aí reivindicando, né, veio essa publicação, veio a formação do Coletivo de Mulheres Negras, veio a publicação dentro da coleção Década da Mulher,
veio o cargo de conselheira, veio a criação da Comissão para Assuntos da Mulher Negra. Em São Paulo também veio a criação do coletivo Nzinga, que tem um nome que homenageia, né, uma rainha de Angola, Zinga. Além disso, Lélia também combateu por meio, né, da academia, de alguma forma, né, das letras, atuando aí no conselho editorial de um jornal feminista. Além disso, ainda dentro dos institutos mais políticos, participou do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, começaram a ocupar espaços, né, políticos de forma mais intensa, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E esse é mais um ponto de cruzamento dentro da história dessas autoras importantes para o nosso pensamento social. Em 1988, essas autoras elas conseguiram, junto a outras militantes, organizar de forma autônoma as mulheres negras no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi um grande marco, né, do movimento dessas mulheres, que ocorreu no Rio de Janeiro. A gente já indo aí um pouco mais, né, para os momentos finais do texto e, por consequência, os momentos finais da nossa aula, a gente tem um tópico intitulado A Guisa de Conclusão, Lélias e Suelis anunciando a primavera, em que vai trazer uma síntese da contribuição das duas autoras, né, assim como vai incentivar a importância de que outras Lélias e que outras Suelis brotem, né, surjam a partir desses caminhos que foram abertos pelas intelectuais, né, que é muito relevante, né, para o movimento feminista negro, para o movimento das mulheres negras, né, e que abre portas e que deve aí ser seguido, né, por outras intelectuais negras para que o movimento e os direitos dessas mulheres sejam respeitados, né, para que a gente combata o racismo existente na nossa sociedade. Com relação a Lélia, o que é colocado, né, de contribuições dela para o pensamento social brasileiro, né? Que as contribuições elas vão em diferentes instâncias, né? Mas trazem um pouco mais essa questão acadêmica de conceitos e leituras do Brasil, né, de alguma forma, que essas autoras fizeram. Lembrando que essas autoras tiveram toda uma formação, como a gente viu aqui, de ativista, de militante, e vivenciaram um período ditatorial, né, muito forte. Então, suas obras, elas se voltam muito para as suas experiências, né, dentro desse contexto de regimes ditatoriais, regimes autoritários, né, dentro do Brasil republicano, e da situação das mulheres negras e das relações étnico-raciais dentro do país, né, com foco aí nas questões em questões relativas ao racismo. Então, acho que é importante frisar isso antes de entrar de fato nessas contribuições, tá? Com relação à Lélia, as autoras colocam, né, que 3 contribuições, assim como também colocam 3 contribuições da Sueli. As 3 colocadas da Lélia são, né, primeiro, a categoria americanidade, né, que está voltada, né, se a gente olha, junta aí um pouco o amer, né, de América e etc., né, e africanidade de África, né, que está voltada para a questão da criatividade do povo oprimido para lutar contra a escravização e a opressão no Brasil, né? Quando a gente pensa nos escravizados que vieram para cá e seus descendentes e das formas criativas, né, que esse povo que era e é oprimido construiu para resistir, para lutar sobre
processo, né, de escravização que eles viviam, né, de violência, de opressão, de marginalização social, etc. Então, está bem voltado a essa interpretação. O segundo ponto de contribuição colocado foi o fato da autora ressignificar o lugar social da mãe preta, que é responsável pela introdução do que ela chama de pretuguês, né? Esse pretuguês está aí relacionado a uma forma muito específica de se falar no Brasil, que descende, na verdade, né, da marca preta, né, negra, africana, na nossa cultura, né, no Brasil, né? Então, o português são marcas linguísticas que existem na nossa língua escrita e falada, né? E que descendem dessa cultura africana, na verdade, que faz parte de nós, né? Que nos integra enquanto povo brasileiro. Ponto 3. Propor um feminismo afro-latino-americano que considere a dor das mulheres não brancas da América Latina. Isso é muito importante. Então, essa proposição de um feminismo, né, latino-americano, que, na verdade, ele é afro também, né, que as mulheres africanas, elas precisam ter o seu lugar, né, e serem reconhecidas dentro desse movimento, né, enquanto reconhecendo suas demandas específicas, né, e lutando para serem tratadas, né, como iguais, pensando aí os seus níveis de desigualdades, né. Com relação a Sueli, também são colocadas 3 contribuições. A primeira delas, né, críticas foi o quê, né? Foi o fato da autora trazerem suas obras críticas ao epistemicídio. E o que seria esse epistemicídio, né? Seria um conjunto de práticas que negam as formas de existência de pessoas negras, né? Então, são práticas sociais que não necessariamente o extermínio, né? A morte dessas pessoas no sentido literal, né, físico, mas sim outras práticas, né, que acabam por escamotear a produção intelectual, por exemplo, dessas pessoas, né, e por consequência as suas existências enquanto pessoas negras. Então esse seria o epistemicídio. Perdão, gente. Com relação ao ponto 2, as autoras colocam que Sueli trouxe formulações sobre o matriarcado da miséria, quando o racismo, a violência patriarcal e o capitalismo vão produzir uma asfixia social muito grande sobre as mulheres negras, né? De tal forma que esse matriarcado da miséria, ele acaba por silenciar essas mulheres negras dentro da sociedade. Ponto 3, né, que a Sueli, ela trouxe proposições para enegrecer o feminismo, né, que deveria abranger também as mulheres negras. Na verdade, esse ponto 3 também envolve a Lélia, que também trouxe essas proposições, né? Então, é uma contribuição de ambas as autoras que foram e são muito importantes para a compreensão, né, das relações étnico-raciais no Brasil, né, para conhecer, revelar e entender, né, a situação das mulheres negras no nosso país, a construção também do movimento negro, mais especificamente desse movimento negro, né, feminino, feminista, né, das mulheres negras, dentro desse período, sobretudo aí ditatorial. Né? Então, são duas intérpretes que nos trazem muitos insumos sobre essas temáticas e precisam ser reconhecidas, né, exaltadas, e que, além disso, são intelectuais extremamente envolvidas com as causas políticas de seus movimentos, né?
E isso também é muito importante, né? São intelectuais aí bem orgânicas, como a gente pode falar. É isso, gente, com relação à nossa aula de hoje e às contribuições dessas duas intelectuais, né? Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Um abraço e até a próxima aula.